Glória a Deus. Aleluia. Bendito esteja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que está chegando agora aqui no nosso... Você que está em casa recebendo agora, esteja muito abençoado. Eu sou o pastor Alex Lima. Essa aqui é a sede da Igreja da Graça de Deus em São José dos Campos, aqui é a sede regional do Vale do Paraíba. E você está chegando agora para participar conosco do culto que acontece no dia do Senhor, no domingo. E essa daqui é a reunião dos Filhos de Deus que acontece às 7 horas da manhã na nossa sede. Da mesma forma que essas pessoas que estão aqui, essa multidão que está aqui nessa manhã, será muito abençoada, você na sua casa também será, tá bom? Participe com a mesma reverência, com a mesma atenção que você teria se você estivesse aqui. Se você estivesse aqui agora, você está concentrado, meditando a palavra, ouvindo. Se você ouvir da mesma forma, a bênção de Deus vai chegar para você, tá bom? O povo de Deus já está na fé, né, pessoal? Quem está muito animado aí? Deixa eu ver. Olha aí para o lado, ver se ele está sorrindo ou se ele está chorando. Olha aí. Às vezes ele está chorando de alegria, né, pessoal? E às vezes quando a presença de Deus vem, é que é difícil de segurar, não, mulher? Mas glória a Deus. Eu creio que da presença de Deus nós temos abundância de alegria. Agora, hoje é dia das mães, hoje é Santo Senhor, mas nós estamos no propósito, inclusive, que a maioria dos irmãos que está aqui na igreja hoje está com um colete igual esse que eu estou usando. Se alguém quiser, depois eu dou para você, de graça, pelo amor de Deus. Mas nele está escrito assim, ele está vivo. Por quê? Porque há poucos dias atrás, nós estávamos celebrando a vitória de Jesus na cruz e a ressurreição dele. Irmão, e a bênção da ressurreição é uma bênção muito grande. Várias vezes, olhando para a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia falar de relatos de ressurreição, de pessoas que estavam mortas e o Senhor as trouxe de volta à vida pelo poder dele. E o mesmo Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, também ressuscitou nos mortos. Isso é uma das coisas que todo mundo aqui sabe, que ele foi crucificado, que ele morreu, amém? Nós falamos bastante isso. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, o nosso Senhor Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, levou o espírito dele. Antes das 18 horas, antes das 6 horas da tarde, ele foi sepultado, porque o judeu, quando o sol se punha na sexta-feira, para ele já era sábado. Então, ele já não trabalhava mais. Então, colocaram o corpo do Senhor Jesus no sepulcro e deixaram lá. No domingo pela manhã, quando algumas irmãs, algumas mulheres piedosas, 3 servas de Deus, estavam indo ao sepulcro para cuidar do corpo. Inclusive, a Bíblia diz que elas estavam levando até especialistas. A Bíblia diz que quando elas chegaram, a pedra estava removida e elas encontraram um anjo de Deus que disse que ele estava vivo. E ele está vivo. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Agora, uma coisa bonita que eu vou falar hoje com você é sobre o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Talvez você nunca tenha lido isso na Bíblia, mas Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos, carta do nosso irmão Paulo aos Romanos. Capítulo 8, Romanos 8, o versículo de número 11. Romanos 8, verso 11. Vamos lá, lê comigo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos ler de novo? Capítulo 8, Romanos 8, verso 11. Diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que Deus. O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, é o poder do Espírito Santo. Então, ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus, o poder dele, a unção dele, desceu naquele sepulcro lá em Jerusalém, amém? E vivificou a Jesus dos mortos. Diga a glória a Deus. O Espírito se uniu novamente à matéria, amém? E o corpo dele se levantou, louvado seja Deus, como a Bíblia diz que um dia vai acontecer conosco. Hoje eu queria, dentro dessa palavra, explicar 3 coisas para você. A primeira,
que eu queria falar. Eu vou começar do final para depois chegar no começo. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Ó, vamos ler de novo. Ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em nós. Então presta atenção. O Espírito Santo foi o poder dele que ressuscitou Jesus. Eu quero daqui a pouquinho falar sobre esse poder do Espírito Santo que habita em você. E se não habita, vai habitar a partir de hoje em nome de Jesus. Amém? Mas a Bíblia está falando para nós que ele vai fazer uma obra bonita em nós. Está escrito assim, ó. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em nós, olha o que está escrito. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, também vivificará o nosso corpo mortal. Então o nosso corpo também, olha para o pastor, vai receber essa mesma vida. Amém? Olha que bonito. Um dia, todos os mortos vão ressuscitar. A Bíblia diz que alguns vão ressuscitar para o desprezo, para a vergonha eterna. Uma pena que hoje tantas pessoas têm a oportunidade de entregar a vida a Jesus e não fazem isso. Mas aqueles que entregarem a vida a Cristo e receberem como Salvador, eles vão ressuscitar dos mortos também. Mas esses vão ressuscitar para estar para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu isso, vamos lá rapidinho. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Rapidinho, vamos lá. Esse texto aqui eu já citei algumas vezes, vocês até conhecem ele. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Amém? 4, 13. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Deixa eu explicar para você. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não receberam a Jesus como Salvador, quando elas estão diante da morte, para elas parece que acabou tudo. Se você já teve a oportunidade de ir num enterro, num velório, todos nós aqui, infelizmente, já tivemos que passar por isso algumas vezes, mas quando você vai nesse momento de uma pessoa que não conhece a Cristo, é um momento de desespero total. Por quê? Porque para aquela pessoa parece que acabou tudo, que acabou. Nós sabemos que não. Que quando a gente perde alguém que é querido, alguém que é amado, aquilo ali não é um adeus, é um até logo. Amém? Se hoje o Senhor Jesus viesse para buscar o pastor Alex, o que eu quero que você entenda? A saudade é normal. Amém, pessoal? Mas todos vocês que aqui estão sabem que seria o quê? Um até logo. Que daqui a pouquinho a gente ia se encontrar de novo. Diga glória a Deus. Eu vou estar lá na glória esperando você. A gente se encontra lá, você vai, irmão Alex, que alegria, que prazer rever. Nós servimos a Jesus juntos e agora estaremos para sempre com Ele. Amém, pessoal? As pessoas do mundo não têm esperança. Nós temos esperança. Nós sabemos que muito em breve iremos estar com Ele para sempre. E Paulo fala como isso vai ser. Olha o versículo 14, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, agora presta atenção, isso aqui é sério, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O segredo desse versículo aqui é que a palavra está falando sobre aqueles que em Jesus dormem. O que isso significa? Aqueles que em vida tomaram a decisão de fazer de Jesus o seu Senhor. Amém? Ele é o único Salvador possível. Não há outro que possa nos, vamos dizer assim, nos dar essa bênção da salvação. Em nenhum outro há salvação, a Bíblia diz. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Nenhum outro tem poder. Ele é o único que pode nos livrar do inferno. Se você está aqui hoje achando, acreditando que você pode ir a Deus pelas boas obras, não porque eu sou uma pessoa muito boazinha, pastor, modéstia à parte, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu quero te dizer, você, pela sua justiça, você não pode se salvar. O Evangelho não é, entenda bem, o Evangelho não é um homem tentando alcançar a Deus e alcançando a Deus pelas boas obras, não. O Evangelho é Deus alcançando a humanidade através da obra salvadora do Filho dele, de Jesus. O homem não pode chegar a Deus, mas Deus veio até nós para nos salvar.
Pastor, e as boas obras, então? Para que elas servem? Para mostrar quem você é. Porque, entenda bem, quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa por um milagre chamado novo nascimento, ela é transformada. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e tudo se fez. Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelo... Então, se você deu a vida a Cristo e você nasceu de novo, você foi transformado, agora você é uma nova pessoa, você foi salvo por Cristo, salvo por Jesus. A prova disso é que você tem uma nova vida. Antes você era mentiroso, arrogante, imoral, mas agora você é filho de Deus. Amém? Então agora, como você recebeu o Espírito da verdade em você, você não é mais da mentira, você é da verdade. Você não mente mais, você não engana mais, você não cobiça mais. Agora você é parecido com aquele que salvou você. Diga glória a Deus. Mas entenda bem, você, irmão, você, meu irmão, não pode salvar a si mesmo. Por isso Deus nos deu um Salvador, que é o Filho dele, Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu por nós, na morte dele, ele nos deu condição de chegar a Deus. Agora eu posso chegar ao Senhor. A Bíblia diz que há um novo e vivo caminho. Amém? E qual é esse caminho? É o sangue de Jesus. Pelo sangue dele, eu posso receber a salvação. Pelo sangue de Jesus, todos vocês aqui podem receber a salvação. Se você entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e quiser ver o seu Senhor, então quando chegar o momento da sua partida, quando chegar o momento da sua morte, você não vai morrer como todas as pessoas morrem. Você vai apenas repousar no Senhor. Você vai dormir nele. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles colocaram ali para mim o 2 Coríntios, Deus abençoe eles. Mas o texto aqui que nós estamos lendo, capítulo 4, o versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Então você tem que dormir no Senhor. Amém? Dormir no Senhor não é dormir no culto. Olha para o irmão e fala, dormir no Senhor não é dormir no culto. Olha para o irmão e fala, acorda aí, irmão. Hein? Até queria pedir um favor para vocês, porque tem gente que na hora do culto ela fica bem carinhosa. Vem cá, entendeu? Vem cá, acorda. Amém? Você sabe que tem marido que ele passa a semana inteira que também é o carinho da esposa, a esposa não dá nem hora para ele, né? Mas aí quando chega no culto, nem olha para o irmão e fala, bem, né? No culto, a esposa faz isso aqui, ó. Ela passa a ela faz isso aqui, ela coloca a cabeça. Ele fica tão feliz em empolgar, coloca aqui. Estou casando. Amém? Ele fica tão feliz que ele faz o quê? Ele vê três. Olha pro pastor. Ele acha que é carinho, mas não é carinho, é sono. Coloca a cabeça nele. Aí daqui a pouco o que ela tá fazendo? E ele fala, os dois falando em língua estranha. Mas essa é tão estranha que ninguém não tem interpretação, porque essa não é de Deus. E, na hora do culto do pastor, não é pra ninguém colocar a cabeça no ombro de ninguém. Amém, meu irmão? Coloca em casa depois, que em casa é bom, velho. Aí rola até uns carinhos, até uns love depois. Mas voltando aqui que eu tava falando para você, olha pro pastor. Dormir no Senhor, não é dormir no culto. Dormir no Senhor, olha pro pastor. É no momento da sua partida você estar em Cristo. Se você estiver em Cristo no momento da sua partida, então a Bíblia diz que você vai ressuscitar com Ele. Olha o versículo de número 15. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, no dia que Jesus voltar, na segunda vinda dele, que se aproxima, se abrevia, amém? Haverão dois grupos de salvos. Haverão aqueles que estarão vivos no momento da segunda vinda dele e aqueles que dormiram no Senhor. Se eu dormir em Cristo, eu vou ressuscitar para a salvação. Se eu estiver vivo, eu serei arrebatado. Olha o versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Quem crê na volta de Jesus? Então ele descerá do céu com o alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus.
Aí olha que bonito. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que partiram do Senhor, a sua mãezinha que orou por você a vida inteira, evangelizou você, trouxe você para Cristo, ganhou você para Cristo, e ela partiu. Pastor, ela está com o Senhor, ela vai ressuscitar. O seu pai, o seu amigo, aquele pastor, o pastor que me batizou nas águas, ele já está dormindo com o Senhor, já tem 11 anos já, mas ele vai ressuscitar. E eu vou encontrar ele, amém? Eles ressuscitarão primeiro. Todos os nossos irmãos e irmãs, imagine todas as épocas, os santos do Senhor, do Velho Testamento, do Novo Testamento, aqueles mártires da igreja do primeiro século, do segundo século, que morreram nas arenas por causa do testemunho do Senhor, e durante toda a história da igreja, aqueles que morrem hoje, pastor, hoje isso acontece em outros lugares do mundo, irmão. Tem irmãos nossos que hoje ainda entregam a vida deles por amor a Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. E aí, se for a vontade de Deus, nós que estivermos vivos, o versículo 17 diz, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que palavra bonita. Você que não acredita no arrebatamento, ele vai acontecer. Na segunda vinda de Cristo, os que morreram nele vão ressuscitar primeiro. E aí eles já vão estar nos esperando, amém? Eu falo nos esperando, crendo que eu vou estar aqui para o arrebatamento. Mas se eu for embora, eu vou estar lá esperando você que estiver vivo, amém? E aí o que vai acontecer? Aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados, eles vão ser tirados daqui, serão levados. E aí vai ser o encontro mais de todos. Amém, irmão? Vai ser a última vez na sua vida que você vai derramar uma lágrima. Porque a Bíblia diz que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Diga bem. Imagina que vida. Você pela última vez com lágrimas nos olhos, mas agora você encontrando o próprio autor da vida. E a gente reencontrando os nossos irmãos, os nossos amigos. Diga glória a Deus. Amém? Eu vou chegar lá, eu vou dar um abraço do pastor Ailton lá, né, pastor? A gente vai se ver lá. Eu vou dar um abraço em você. Alguém vai querer dar um abraço lá, irmão? Isso depois que eu abraçar Jesus, o irmão, eu vou abraçar ele primeiro. Eu vou dar um abraço dele, depois eu vou abraçar todo mundo. E aí a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com... E aí a Bíblia vai dizer, pastor, mas como é que vai ser? Quando eu partir, quando eu ressuscitar, pastor, eu vou estar lá, pastor, eu vou estar só pó. Né? Esses dias atrás uma pessoa falou para mim, pastor, eu descobri por que fala só o pó. Falei, por quê? Porque a Bíblia diz que nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Então, já não vai ter mais nada, vai ter só o pozinho. Pastor, eu vou estar só o esqueletinho lá no céu? Não. A Bíblia diz, o que a gente leu, a primeira palavra que nós lemos hoje, é que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Ou seja, nós vamos receber um novo corpo. Como é que vai ser, pastor, esse novo corpo? Irmão, até aqueles que sabiam um pouquinho mais, não sabiam tanto, a verdade é essa. Mas eles falaram algumas coisas para nós. O apóstolo Paulo, ele nos falou duas coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, ele fala assim, ó, rapidinho, 1 Coríntios 15, 44. Ele diz assim, semeia esse corpo animal, ressuscitará o corpo quê? Espiritual. Semear é colocar na terra, amém? O corpo que será colocado na terra é um corpo animal. É uma forma de falar do nosso corpo físico, amém? Mas a Bíblia diz que quando nós ressuscitamos, olha lá, diz assim, ó, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então nós vamos ter um novo corpo, um corpo diferente, diga bem. Um outro texto que ele falou sobre isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vem comigo, ó. Não precisa nem abrir que eles vão colocar no pessoal e deixa o papel. Diz assim, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, que abatido. Amém, irmão? O nosso corpo, irmãos, ele passa pelas lutas da vida.
É verdade ou não é? E ele vai se abatendo. Uma vez um professor, acho que era biologia, um desses assim. Até se tiver algum aqui, eu não estiver falando muito bem, por favor, tenha misericórdia de mim. Mas a explicação que ele deu, eu achei interessante. Ele falou assim, o nosso corpo, isso aqui todo mundo sabe, ele é todo feito por células. E as nossas células, você sabe que elas vão se renovando. Quem sabia disso? Então, a célula que você tem hoje, na verdade, ela é como se fosse uma cópia da primeira que você teve. Elas vão vamos dizer assim, ela vai conforme você vai sendo renovado, vai sair da morta e vem uma nova, tá bem? Que é uma cópia da antiga. Só que o processo dela parece, sabe aquela cópia que você faz, aquela Xerox? Quem sabe? Quem já fez cópia de cópia? Você sabe que conforme vai sendo cópia de cópia, ela começa a perder o quê? A qualidade. Tem umas que começam a aparecer umas manchas assim. É assim ou não é? O nosso corpo é mais ou menos a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando, a cópia da cópia já não é tão boa como a antiga. Amém? É por isso que parece que o nosso corpo vai ficando abatido. Ele já não tem mais os anos passam, parece que ele já não tem a mesma força, ou a pele não tem aquela mesma firmeza. Mas isso aí todo mundo já sabe, é normal da vida, diga bem. Né? Eu estava ontem almoçando com um amigo, e ontem, pessoal, conversando com ele, eu descobri a idade dele. Eu estava conversando com ele, estava sentado do meu lado, e a minha esposa perguntou, mas quantos anos você tem? E ele falou, eu tenho 24. Quando ele falou, eu tenho 24, eu falei, você tá mentindo pra mim. Ele falou, não, eu tenho 24. Eu falei, mas eu achei que você era mais velho que eu. Ele falou, não, eu tenho 24. Eu falei, o motor da senhora, meu filho, o que aconteceu? Tem gente que a vida parece que judiou um pouquinho mais dela, mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O mesmo corpo que Jesus tem agora, nós teremos um dia. Assim como quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo, porque a Bíblia diz que ele comeu. Amém? Mas lembra que ele entrou na casa onde os discípulos estavam e ele não precisou bater na porta, ele simplesmente entrou. Amém? Eu acredito que a gente vai ter um corpo assim, que não vai estar preso às limitações que a gente tem hoje. Então, quando a gente estiver lá no céu e eu sentir saudade de você, eu não vou precisar andar até a tua casa. Eu simplesmente estou aqui, daqui a pouco eu estou lá. Olha que maravilha. Diga glória a Deus. Quem sabe nós vamos voar como os anjos. Amém, meus irmãos? Comer a gente vai comer. Olha, por bom que gosta de comer, quando a gente vai continuar comendo. Porque a Bíblia diz que lá vai ter a árvore da vida, ela vai produzir fruto. Olha que maravilha. O fruto não vai ser para a gente ficar olhando para outros, que bonito. Não, né? Vai ser para comer. Olha, por irmão, nós vamos comer no céu. Né? Eu não sei quem foi que falou para mim, pastor, eu vou ter tanta saudade de comer uma lasanha. Lá nós vamos comer coisa muito melhor. Irmão. Olha pro irmão e faz assim, ó. Amém? Diga glória a Deus. Pastor, tudo bem, eu já tô até empolgado. Mas como será esse novo corpo? Aí que tá. Paulo diz que o nosso corpo mortal vai ser vivificado para ser conforme o corpo glorioso dele. Mas aí, mais do que isso, ninguém sabe explicar. Tanto é que o apóstolo João escreveu a primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 2. Olha só o que ele fala, lá no da vida. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Quem achou, diga glória a Deus. Se não sei contou, não tem problema não. Olha aqui pelo monitor que você consegue ver, ó. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador é feito filho de Deus. Aí a Bíblia diz, e ainda não é manifesto, não foi revelado, né, o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a ele. Então, a Bíblia está dizendo, nosso irmão João está dizendo, que nós não sabemos o que havemos de ser. Como nós seremos, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que seremos como ele é. Ó, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Continua. Porque assim como é o veremos. Olha que
Que glória, que bênção. Louvado seja Deus. Então se prepare, porque muito em breve, quando ele vier, aqueles que morreram em Cristo, que dormiram no Senhor, como a Bíblia diz, vão ressuscitar e vão receber um novo corpo. Diga amém. E hoje, pastor, esse que eu tenho, pastor, eu tenho que me conformar que ele vai piorar, até não aguentar mais. Não. Mesmo o corpo mortal que nós temos, a Bíblia diz que ele vai ser vivificado. Sabe o que significa? Que todo aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, vai ser renovado. Olha o que o profeta Isaías escreveu. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Palavra bonita, todo mundo aqui conhece. Isaías, capítulo 40. Louvado seja Deus. Acharam, meus irmãos? Isaías 40. Bendito seja o nosso Deus. Eu vou ler com vocês o versículo de número 28, do 28 em diante, tá bom? Diz assim, 40, 28, diz assim: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Olha que bênção. O nosso Senhor nunca desistiu de nós. Ele não se cansa e ele não se fadiga. Aquela obra que ele tinha na minha vida no momento que ele me chamou, aquela obra permanece. Amém? Ontem o nosso pastor Jaime estava dando uma palavra para os pastores e ele falou uma coisa que para mim foi uma bênção. Ele disse o seguinte: às vezes a pessoa se perde no caminho e às vezes pode até parecer, ela pode até sentir que ela se perdeu, que acabou. Mas não. Tudo que ela precisa fazer é refazer a rota dela. Eu estava me lembrando quando eu era pastor em Suzano. Um dia um casal da igreja me pediu para ir fazer um casamento. Eles estavam noivos e falaram: pastor, o senhor pode fazer fotos. Só que o nosso casamento vai ser em Mogi das Cruzes. Eu não conhecia bem a cidade, eu disse: não, mas eu vou. Amém? Hoje em dia, com o negócio de GPS, a gente vai, né, que é uma maravilha. Só que o GPS que eu tinha no meu celular já não era aquelas maravilhas ainda. E o GPS dele ainda estava meio... acho que ainda estava aprendendo a trabalhar. Se tinha assim que eu posso falar para você. E ele me deu uma rota e eu fui seguindo a rota. Fui. E estava indo bem. Só que de repente eu estava no caminho que dava para o lugar onde eles iam fazer, era um lugar bem retirado, como se fosse uma chácara. E a estrada que eu estava indo estava até boa. Mas ele me mandou atrás da esquerda, eu parei, olhei, não era uma estrada de terra. E parecia que estava dando para o meio do nada. Eu falei: não, mas isso aqui tá estranho. E o GPS, vira à esquerda, siga o caminho. E eu acreditei nele. Eu fui. Irmão, eu andei mais ou menos uns 5 minutos. Tava um barro danado, capou um carro por mim. No meio do nada. Falei: Jesus, e agora? Eu olhei. Faltava mais ou menos uma meia hora para o horário do casamento. O noivo costuma atrasar, então eu não dá tempo. Só que eu tava tudo arrumadinho pro casamento, né, bro? No meio do bar, eu falei: se eu entrar aqui agora, na hora que eu chegar lá, a noiva me vendo, não vai dar certo. Eu falei: orei a Deus, falei: Senhor, me dá uma ajuda. E aí eu peguei e voltei pelo caminho até o lugar que o meu celular desse sinal, porque o meu celular não tava dando mais sinal. Aí eu consegui, liguei pro noivo, falei assim: irmão, preciso falar com o senhor. E o meu carro aqui, tal, ele falou: passou mais ou menos aonde o senhor tá? Eu olhei, mas eu falei assim: tô mandando uma pessoa aí para ajudar o senhor. Eu falei: amém, glória a Deus. Aí nisso que ele falou: tô mandando, eu fui voltando na direção da onde estava o carro. Irmão, olha como é que Jesus é maravilhoso. Era no meio do nada. Quando eu cheguei, tinha 4 pessoas me esperando. A gente estava esperando você chegar para desatolar o carro, né? Mas aonde? Irmão, não, só entrar e falar assim: mas eu vou fazer aqui, vai sujar tudo. Não, manda ver, não tem problema não. Irmão, peguei, entrei no carro, acelerei, mas você sabe como é que é, jogou o barro pra todo lado. Quando eu olhei pra trás, tinha uma que tava marrom. Também, irmão, tirei, desatolei o carro. Eu desci, eu falei: não, poxa, mas eu preciso ajudar vocês. Tirei, não tinha muito dinheiro, mas acho que eu tinha uns 50 reais. Eu peguei, preciso ajudar vocês aqui. Não, ninguém aceitou minha ajuda. Tá bem? E eu tava indo embora, irmão. Aí, sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar? Até bom, isso aqui não tem muito a ver com a mensagem, mas vai ajudar alguém. Deus me fez lembrar que um dia
eu estava voltando da igreja, e eu estava nessa época, eu estava morando na casa de um irmão, esse irmão emprestava a casa dele para mim, que quando eu fui para Suzano, eu não tinha onde morar, eu fiquei dormindo um tempo nesse horas da igreja com minha esposa. O irmão falou, não, pastor, eu tenho uma chácara, fica lá um tempo até o senhor conseguir um bom lugar para a gente pular. E um dia eu estava indo, irmão, estava um dia de espuma, e eu peguei um carro tomado no caminho. E era um lugar, eu sabia, um lugar bem retirado, só estava um rapaz e a moça. E eu falei assim, eu falei para minha esposa, falei assim, tá, eu vou descer para ajudar eles. Eu falei, você vai descer, você tá com roupa do culto, você vai ficar todo sujo. Não, a roupa é suja, a roupa a gente limpa depois. Agora, se eu deixar eles aqui nesse lugar, aconteceu alguma coisa que eu não vou ter paz. Então deixa eu descer, amém, irmão? Foi a mesma coisa, eu falei, vai, amigo, acelera. E ele jogando bola em mim. Voltei indo para casa. Mas voltei feliz, porque eu sabia que os dois tinham chegado, amém, irmão? Quando eu estava voltando, Deus me fez lembrar. Você plantou naquele dia, você colheu hoje. Deus mandou 4 anjos lá para me ajudar. Glória a Deus. Mas eu estou contando essa história para você entender o seguinte. Às vezes a gente erra a direção. Às vezes até quem devia te dar a direção certa, te dá a direção errada. E aí o que você faz? Você desiste? Não. Quando eu voltei para o caminho onde eu estava, eu liguei para o noivo e falei, olha, eu já consegui sair do bar aqui. Eu já tô indo, não precisa mudar, mas não preciso, eu já tô indo. Aí o que eu fiz? Eu liguei de novo o GPS, ele calculou, assim que fala, rota, é assim que fala. De vez em quando, você se perdeu no caminho, aí você desiste, não, acerta a rota. Amém? Ora a Deus e fala, Senhor, eu me perdi no caminho, mas eu quero voltar. O Espírito Santo fala conosco lá em Apocalipse, capítulo 3, vocês conhecem? Capítulo 2, versículo 4. Vocês conhecem demais essa palavra. Diz assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro, versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras. Lembra onde foi que você errou, quando foi que você caiu, peça perdão a Deus e volta ao início, recomeça, você vai fazer tudo certo e Deus vai te abençoar. Diga a glória a Deus, Ele vai abençoar você. Deus não desistiu de você, Ele não se cansa de nós. Volta lá para onde está, versículo 28, ó. Não há esquadrinhação do seu entendimento. O pensamento de Deus é muito mais alto que o nosso. Mas um dia no céu nós vamos entender tudo, diga bem. Aí o 29 diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Nós temos visto isso acontecer. Infelizmente é uma tristeza. Mas nos nossos dias a gente vê jovens desistindo da vida. Pessoas que ainda tinham uma vida toda pela frente, mas se matando. Tem uns que se entregam às drogas, à prostituição, como se a vida não valesse nada. Por quê? Porque eles se cansaram, desistiram. Bem, mas todo aquele que espera em Deus, olha que bonito. Versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui está o segredo. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, acreditando que um dia vai acontecer. Esperar em Deus significa confiar nele. É crer que Ele está no comando, no cuidado da sua vida. Quando você confia nele, você entrega o seu caminho para Ele, Ele renova as suas forças. Sabe o que isso acontece, amor? Sabe o que significa? Que podem passar os anos. Eu não sei quantos anos você tem agora. Tem gente que está me ouvindo aqui que tem 14, 15, 20. Mas tem alguns aqui que tem 80, 90. E aí você pode talvez estar pensando, não, pastor, para mim já acabou, estou administrando. Tem uns que já estão até fazendo, pastor, eu já estou fazendo até plano, já estou até dentro do caixão que eu vou. Tá? Não estou dizendo que é errado fazer plano normal, funerário. Se você puder pagar lá, paga lá, que não tem pecado não, tá bem? Mas sinceramente, dá uma palavra de Deus para você. Não pensa na morte, não. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Talvez você está pensando que a vida acabou, irmão, a vida não acabou, a vida só está começando para nós. Você sabe que Moisés teve uma vida extraordinária. Ele nasceu condenado à morte, sabia disso? Porque quando ele nasceu, a ordem do faraó era, nasceu menino, mata. Joga no Deus. Nasceu menina, deixa viva para ser escravizada, era a ordem.
A mãe do Moisés, a Joquebede, escondeu ele por 3 meses. Quando viu que não dava mais, é aquela história que você conhece. Ela colocou o menino nas águas do Nilo, ele foi encontrado pela princesa, pela filha do faraó. Ela se apaixonou pelo menino, vamos dizer assim, e ordenou, né, vamos dizer assim, ela salvou o menino. A irmãzinha dele, a Miriam, estava ali perto, perguntou para a princesa se queria trazer uma ama de leite, e quem criou foi a própria mãe. Quando Moisés foi desmamado, ele foi viver no palácio como um príncipe. Ele tinha um título de nobreza, filho da filha do faraó. E ali viveu como príncipe até os 40 anos, a Bíblia diz. Depois, a Bíblia vai dizer para nós que ele renunciou o título dele, de filho da filha do faraó, e foi viver no meio do povo dele. Ele sabia, esse povo que está sendo oprimido, que está sofrendo, é o povo de Deus. Um dia eles vão sair daqui para ir para a terra deles. Então ele foi viver no meio daquele povo. Mal sabia ele que no plano de Deus ele era o libertador de Israel. Só que ele cometeu um erro, como muita gente aqui comete. Muitos já cometeram. Às vezes, na ânsia de fazer as coisas, a gente quer fazer da nossa força, ao invés de esperar em Deus. E Moisés viu um homem hebreu sendo oprimido, foi lá e matou o homem que estava oprimindo ele. Escondeu o corpo na areia. Às vezes a gente pensa que a gente faz e esconde bem, mas o tempo revela tudo, irmão. Um dia Moisés viu 2 homens discutindo. Quando ele vai tentar resolver o assunto, um dos 2 olha e fala: o que você vai fazer? Você vai me matar? Igual você matou o outro, é o diabo, é o acusador. Se você achar que está escondido, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai acusar você daquele pecado. O pecado não pode ser encoberto, ele tem que ser confessado para ele ser perdoado. Amém? Mas Moisés entendeu o que estava acontecendo, ele já tinha sido descoberto. O faraó iria matá-lo, então ele fugiu. E ele foi viver no deserto de Midian. Lá ele encontrou um homem bondoso, nojento, casou-se com a filha dele e viveu lá mais 40 anos. 40 anos. Então você faz a conta, ele tinha 40 quando isso aconteceu, mais 40, quantos anos Moisés tinha? 80 anos. E eu acho isso lindo. Porque os 80 anos da vida de Moisés estão resumidos em 2 capítulos da Bíblia, 2 páginas da Bíblia. Talvez tudo que você viveu até hoje, irmão, dá para contar em poucas linhas. Só que daí, com 80 anos, quando talvez Moisés achou que tivesse acabado, Deus aparece para ele lá no deserto, numa árvore, numa chama, uma sarça pegando fogo. E Deus fala para ele: Moisés, sua vida vai começar agora. Vai para o Egito e vai libertar meu povo. 80 anos da vida de Moisés estavam resumidos em 2 capítulos da Bíblia. Bem, pessoal, tudo o que ele fez depois, a Bíblia precisou de 4 livros para contar. Olha que maravilha. Talvez você ache que você já viveu. Olha para o irmão e fala: sua vida só está começando. Olha para o irmão e fala assim: você ainda vai viver tanta coisa. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus vai fazer tanta coisa na sua vida. Amém? Ah, pastor, mas eu já criei meus filhos, meus netos, irmão. Você ainda vai ganhar muitas almas para Jesus, vai ser muito usado por Deus. Receba essa palavra na tua vida. Olha para o irmão e fala assim: você ainda vai chegar em lugares que você nem imagina. Você crê nisso? Crê nisso? Diga glória a Deus. Deus é poderoso. Os jovens estão cansados, muitos desistiram, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Lembra do Moisés que eu falei para você? Lá em Deuteronômio, rapidinho, não precisa nem abrir, eles vão colocar ali para mim. Deuteronômio 34, 7. A Bíblia diz como Moisés estava quando ele morreu. Olha só, Deuteronômio 34, 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Quantos anos Moisés tinha quando ele morreu, igreja? Não, com 120 ele estava só um bagaço, né, irmão? Era isso? Olha o que a Bíblia continua falando. Continua para mim. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Com 120 anos, Moisés não perdeu a visão.
Irmão, em nome de Jesus, eu declaro sobre você que você nunca vai perder a visão. Não é, olha para mim, irmão, não é só perder a visão física. Você nunca vai perder a sua visão do alvo que nos tem para você. Eu falo bastante aqui, tem gente que às vezes não gosta muito, mas eu falo bastante que você tem que olhar para Jesus. Eu estou com Jesus há 25 anos. Quantas vezes o diabo tentou me fazer olhar para o pecado, eu continuei olhando para ele. E eu quero passar até o resto da minha vida sem perder a visão, olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da minha fé. Você vai passar mais 40, mais 50 anos, mas você não vai perder a visão. Você vai continuar firme com Cristo. Diga amém. Aleluia. Essas vistas aqui não vão escurecer, essas espirituais também não vão. E ele nunca perdeu o seu vigor. Tanto é que a gente brinca que para Deus tirar a vida dele, Deus precisa mandar ele subir na montanha para cansar um pouquinho. Amém, irmão? Com 120 ele ainda tinha força para subir no monte. Olha para mim, para você ainda vai ter força para servir a Deus. Por quê? Olha para mim. Porque o poder do Espírito de Deus em nós vai vivificar o nosso corpo mortal. Em nome de Jesus, receba cura hoje. Se você está fraco, se você está... Jesus Cristo te dá saúde. Quem recebe agora? Pode receber agora, irmão. Em nome de Jesus. Deixa eu contar e pedir uma coisa para você. Esses dias atrás, a gente estava saindo de casa, eu e minha esposa. Eu estava com... Vocês sabem que eu tenho 3, né, pessoal? 3 filhos. O mais velho estava ajudando a gente a levar bolsa. Eu estava com o novinho no colo. Não, no meio não, perdão. Eu estava com o menorzinho no colo. O de 8 meses eu estava com ele no colo. E hoje, 2 anos e meio, a minha esposa estava me levando. No que eu estava assim, de mãozinha dada com ele, sabe como é que é criança, menina, ele pula, não sei o quê. Eu sei que eu estou andando aqui, mas daqui a pouco eu só escuto o som do meteoro caindo na terra. Quando eu olho para trás, tinha caído ela com o do meio. Mas ela pulou um pombo, e eu acho que para não cair em cima do menu dela, vai cair de qual jeito. Eu sei que depois eu fui olhar o joelho dela, tava uma bola assim. E ela ficou, irmão, esses dias todos aqui, fazendo tudo aqui na igreja, pessoal, mas só não parou de fazer nada. E às vezes falando comigo de dor, tal, e eu vi que estava difícil. Ontem, a gente teve uma reunião aqui com os obreiros. Amém? Que a gente sempre, antes de fazer, se eu estou com vocês, eu faço com os obreiros. E eu estava ali conversando com ela e ela falou para mim assim, eu acho melhor você pregar, porque eu tô com dor na perna, a gente indo para São Paulo. Eu falei, tá bom, você que sabe. Quando eu vejo, eu tô lá arrumando as coisas, quando eu vejo, ela já tá aqui orando por eles. Amém? Aí eu falei, vou deixar ela orar um pouquinho. E um pouquinho foi, eu chegava aqui, ela não parava, eu falei, deixa eu orar. Irmão, daqui a pouco, eu entrei como se fosse para pregar, ela tava chorando, olhando para mim, e falou, olha no joelho, olha no joelho. Irmão, Jesus curou ela ali, pessoal. O que eu quero falar para você? Às vezes tem gente que pensa assim, não, eu vou ficar aqui em casa, aqui, que eu tô todo travado. Você não vai ficar melhor em casa para você é curado servindo a Deus. Quando você confia nele, você não, agora eu vou falar. É ali que o Senhor Jesus te renova, que ele te abençoou. Diga a glória a Deus. Receba a bênção de Deus agora. Amém? O Senhor renova. Tudo isso pelo poder do Espírito e o poder do Espírito. Só então eu vou falar com você semana que vem, porque hoje não dá mais tempo. Agora eu quero orar com você. Nós vamos participar dessa paciência. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá, de graça Deus te dá. Recaminho da alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje, tu que pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem, vem cear.
pode começar a adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Levantem o pão para o céu, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou em suas mãos o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será partido por vós. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga: eu vou participar do pão da vida, que é o corpo de Jesus. Todos comam do pão agora. Podem comer. Levante o cálice para o céu. Ele derramou o sangue dele para nos resgatar das trevas. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Beba do cálice, pode beber agora. Oh, glória a Deus. E agora todos ergam as mãos e comecem a adorar. Comecem a adorar. Aleluia. Vai dando glória a Deus, todos juntos. Isso, levante as mãos e adore.
vocês.